Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Renato Rainha para assumir a secretaria e fazer a chamada. Faz rápido, porque se não tiver número regimental, nós... Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Presente. Manuelzinho, lá. Deputado Manuelzinho. Ele já fez sinal lá. Lá. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrone, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, Não, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Espera aí, quer ver? Quantos? 5, 6, só 6. Com 6 deputados presentes, 7 deputados presentes. Deputado Marcos Arruda, presente. Está suspensa... É suspensa ou terminar? Eu vou terminar. Se terminar, não dá o do César. Não tem o do César. Está suspensa a sessão até às 10 horas, quando começa a especial. Chegou 2. Comissão geral. Eu queria encerrar mesmo. Em função da aprovação do requerimento 918 de 1996, a sessão ordinária será transformada em comissão geral com a finalidade de comemorar os 50 anos do SESI, Serviço Social da Indústria. Antes de coisa, deixa eu ler meu projetinho aqui. Passo ao secretário para ler o que se encontra sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Renato Rainha, que destina a área em todas as regiões administrativas do Distrito Federal para assentamento populacional dos policiais civis do Distrito Federal. Está suspensa a sessão. Do senhor presidente, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Administração Pública, IBAP, Clodomir Padilha, da senhora subsecretária do PROCON, Maria Aparecida Torres, do senhor superintendente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, João Madureira, do senhor diretor administrativo do PROCON, Newton Borges, do senhor Elias Alves, diretor da Fibra, do senhor Eugênio Lacerda, diretor financeiro da consultora Artec, do senhor Mauro César Lacerda, diretor superintendente da consultora Artec, do senhor Paulo César Barbosa, diretor da Previsan, do senhor engenheiro Newton Able, diretor-presidente da Mútua, do senhor Júlio César Figueiro, diretor da Atual Propaganda, do senhor Paulo Otávio, do senhor Marcelo Carvalho, diretor da consultora Paulo Otávio, do senhor Carlos Felipe Alencasso, diretor do SESI Taguatinga, da senhora Maria Tereza Bernardes, representando a Confecções Malesca, da senhora Simone Lima, da Previsan, do senhor Gervásio, do Jornal Regional, do senhor José de Ribamar Nogueira, da Poli Áudio e Vídeo, do senhor Erivan Fernandes, consultor técnico da Telebrasília, do senhor João de Deus Madureira Neto, superintendente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, senhor Galileu Manhara, diretor da Fibra, do senhor João Eduardo Barreto de Carvalho,
diretor da DIVAD, senhor Francisco Florencio, presidente da CVEM, do senhor César Fonseca, da FIBRA, e do Grupo Gerencial do SESI e do SENAI, e do senhor Irã Gonçalves da Paixão, chefe da SERES. Neste momento, nós passaremos a ouvir os excelentíssimos senhores líderes partidários, iniciando com o excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, líder do Bloco da Consolidação Social, do Partido Liberal. Senhor presidente, eu não sou líder do Bloco da Consolidação Do Social. Partido Liberal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI e presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Conselho Regional do SESI do Distrito Federal, senhor Lorival Novaes Dantas, senhor superintendente do SESI do Distrito Federal e diretor regional do SENAI do Distrito Federal, Joviano Pereira da Natividade Neto, senhor primeiro vice-presidente da FEComércio DF, Eunício Lopes de Oliveira, senhor terceiro secretário desta Casa e autor do requerimento desta sessão, deputado Peniel Pacheco. Inicialmente, quero dirigir as minhas palavras ao deputado Peniel Pacheco, parabenizando-o por essa iniciativa que honra a todos nós desta Casa poder, neste momento, dar os parabéns ao SESI por esses 50 anos de trabalho para a nossa comunidade. E eu quero dizer a vocês, o deputado Peniel muito bem expressou no seu discurso, sobre as escolas do SESI. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu tive a honra de estudar na escola do SESI, no centro, na unidade de Taguatinga, onde pratiquei por vários anos, ainda na minha infância, judô, lá com o professor Silvio, na época. Salvo engano, o professor Silvio hoje está na unidade do Gama. E, realmente, o SESI tem sido um primor na área de educação. O SESI tem demonstrado um nível educacional elevadíssimo e mostrado de forma muito competente como pode se fazer educação com qualidade neste país. Quero parabenizar o empresariado que fez o SESI nascer e que fez o SESI se desenvolver com esta qualidade durante esse tempo todo, 50 anos. E eu quero parabenizar, nesse momento especial, o empresariado, porque tanto da área industrial, como da área do comércio, como na área rural, nós estamos passando pelas dificuldades mais diversas e cada vez mais agudas. Nós temos um problema seríssimo da elevadíssima carga tributária deste país, que tem ferido até de morte alguns empresários, alguns ramos aí de empresas nesse país, o que tem gerado grande prejuízo para a nossa nação. Nós temos problemas aqui no Distrito Federal da concorrência desleal do ICMS, e eu já tenho ocupado essa tribuna várias vezes para pedir, para dizer que nós temos que entrar nessa guerra do ICMS, porque até agora nós só temos sido alvo de tiro. Se a gente não começar também a entrar nessa guerra do ICMS, principalmente com o nosso estado vizinho, o estado do Goiás, nós vamos ficar sendo bombardeados o tempo todo e nós vamos ter prejuízos muito sérios, como os senhores sabem melhor do que eu, de várias indústrias e de vários companheiros que tiveram que mudar a sua empresa para o estado de Goiás, porque aqui no Distrito Federal não conseguiram resistir. Nós temos taxas de juros elevadíssimos, nós temos aí um pouco caso muito grande no tocante a financiamento, a capital, para que o setor produtivo possa investir e possa se desenvolver. No tocante à questão do que querem fazer no Congresso Nacional, com o SESI, com o SESC, eu acho que não cabe nenhum pronunciamento aqui, a não ser o nosso mais veemente repúdio, porque querem e estão tentando destruir muita coisa nessa reforma administrativa que está se fazendo no Congresso Nacional e, lamentavelmente, colocaram
nesse tumulto todo, essa questão do SESI e do SESC tentando aí aniquilar algo que deu certo e algo que está dando frutos para toda a população. Quero também agradecer ao meu amigo Lorival e à Fibra, que no momento em que nós iniciamos uma campanha nacional contra a liberação do uso de drogas e que nós estávamos necessitando dos formulários para colher assinatura em todo o país, e estávamos colhendo através das associações comerciais, através de Lions, Rotary, maçonaria, assinatura para levarmos no Congresso Nacional, para impedirmos a ideia da liberação das drogas, ou seja, nos colocando contra a liberação do uso de drogas. O Lorival, imediatamente, atendendo o nosso apelo, atendendo o nosso pedido, conseguiu, junto com os empresários, e ele foi uma das pessoas que fez isso, fez todos os formulários e nos doou para que a gente pudesse colher essas assinaturas. Estamos colhendo, viu, meu caro amigo Lorival, já temos mais de 500 mil assinaturas em todo o país. De coração, fica o meu agradecimento. Eu quero dizer que o SESI, além do trabalho que ele faz com os trabalhadores, porque os empresários mostram aí realmente a essência da preocupação social, na medida em que não se preocupam apenas com o seu bem-estar social, mas se preocupam também com aqueles que fazem as suas empresas funcionarem, as suas empresas trabalharem, as suas empresas progredirem, que são os trabalhadores. Então, a vocês do SESI, os meus parabéns, o meu respeito, e muito mais do que atender somente aos trabalhadores, nós conhecemos vários movimentos do SESI, vários movimentos da Fibra, como, por exemplo, a Ação Global, que atinge não só aos sócios do SESI, não só ao público direto, mas atinge a sociedade de uma forma geral, amparando principalmente aqueles que estão mais necessitados. Por isso, fica aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento e a minha admiração. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Bloco da Consolidação Popular, líder em exercício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Conselho Regional do SESI do Distrito Federal, nosso companheiro e amigo Lorival Dantas. Senhor superintendente do SESI do Distrito Federal e diretor regional do SENAI do Distrito Federal, doutor Joviano Pereira, da Natividade Neto. Senhor vice-presidente da Fibra, nosso amigo Eunício Lopes de Oliveira. Excelentíssimo senhor terceiro secretário dessa casa e autor do requerimento dessa sessão, deputado Periel Pacheco, senhores deputados, visitantes. Para nós aqui hoje, é como falar com companheiros, com irmãos, e uma alegria muito grande de ver companheiros como o doutor Inácio, que está aqui sentado, que é um baluarte da construção de Brasília, que deixou lá sua Juiz de Fora e veio construir Brasília. E quando a gente vê Brasília construída, ninguém pode esquecer também de doutor Inácio, que está aqui presente com a Fibra. E ver hoje, no aniversário do SESI, 3 ex-secretários de Indústria e Comércio que hoje estão aqui presentes e que acompanham e trabalham em prol do engrandecimento da Federação de Indústria de Brasília, do SESI, do SENAI, que são nossos amigos Orlando Gertrudes, o Josias, Evandro. Então, essa casa se enriquece. E a gente sente-se feliz de ser deputado numa hora dessa, quando os nossos companheiros de trabalho, de irmandade mesmo, estão presentes com a gente. E ver também aqui o Paulo Alceu, aqui presente, que hoje está também com um trabalho excelente, o Galileu Marrara, lutador,
E todos aqueles que o nosso deputado e presidente Geraldo Margella lembrou dos nomes e citou, eu também tenho orgulho muito grande de ter aqui presente os meus 2 filhos, que também são filiados ao Sindicato da Construção Civil e, por conseguinte, à Federação de Indústria de Brasília, à qual nós pertencemos, todos nós. O Eduardo Almeida Santos, a quem gentilmente cedeu a vontade de sentar ali perto de mim. Então, olha, nós estamos numa luta muito grande, Lorival. Quando nós vemos um Congresso Nacional, alguns que querem fazer leis que não beneficiam a classe, me faz lembrar quando o governador Cristóvão Buarque a mim perguntou: deputado, o que eu posso fazer para melhorar Brasília? Eu falei: governador, conversa com o Lorival Dantas, de olho no olho, conversa com ele, vá para dentro da fibra e veja com os industriais o que pode ser feito. E é dessa forma que nós temos que atrair novas indústrias para Brasília, para o Distrito Federal, e consolidando as indústrias daqui para que elas não tenham que sair. Ainda falei no exemplo, Lorival, do trabalho que era executado no Gama, pelo SESI e o SENAI lá comandado pelo nosso amigo que está aqui presente, o Carlos Felipe, e o SESI pela Regina Célia, com excelente trabalho, que estavam produzindo profissionais, fazendo profissionais para quê? Nem todos eram ocupados porque as indústrias estavam indo embora pelo o desacrédito do governo e a falta de sensibilidade no ICMS, que foi tão lutado aqui pelos 3 secretários aqui presentes, pelos 3 ex-secretários. E é dessa forma, nós entrando mesmo firme na guerra fiscal, baixando o ICMS, trazendo incentivos fiscais, é que nós vamos consolidar o Distrito Federal. Porque se nós fizermos a atração do novo empresário para Brasília, fizermos também a consolidação daqui, nós vamos gerar empregos. E a geração de empregos traz 3 benefícios em outras áreas, Lorival. Diminui o fluxo nos hospitais, leva a Secretaria de Saúde vantagem, porque nós sabemos que os hospitais estão cheios de anêmicos. São os pais mal alimentados, porque o pouco alimento é para os filhos. E lota os hospitais. Nós vamos ter um menor número nos hospitais. As escolas serão melhores. Hoje nós estamos em primeiro lugar no Brasil pelo índice de repetência. Nós teremos melhores escolas. Por quê? Porque as crianças não só irão na escola para ter o lanche, para a merenda escolar e levar o que sobra para casa para alimentar seus pais, porque os pais já têm empregos. Nós iremos melhorar a segurança pública com a geração de empregos pelos senhores, porque o jovem desocupado, aquele que procura seu primeiro emprego, ele terá o emprego e não estará jogado nas ruas dando trabalho para a polícia. É assim, nobre amigo e companheiros deputados e companheiro Fernando Naves, que nos honra com a sua presença. É dessa forma, doutor Lorival, senhores empresários, que vamos melhorar Brasília, numa só tacada, que é a negociação do ICMS, voltar e lutar contra os estados vizinhos para que possamos crescer. A escola ameaça sair de Brasília. Sei que Vossa Excelência, doutor Lorival, está nisso, lutando para que a escola permaneça no Gama. Sei da sua negociação, mas a coisa está tornando-se difícil, porque outros empresários já vão. Enquanto nós não pudermos fazer aqui, cuja bandeira é do partido do deputado
dessa casa, Renato Rainha, que é o imposto único, o qual nós lutamos por ele. Nós temos que entrar na guerra. E dou os parabéns ao SESI, a toda a comunidade, a toda a família do SESI, porque falar aqui, depois do deputado Peniel Pacheco, é muito difícil, porque ele tem uma palavra fácil, bonita, e é o nosso professor de oratória. É aquele que traz no coração tudo o que nós sentimos. Por isso, eu tenho uma coisa a dizer, Lorival, nós confiamos no SESI, nós confiamos na Fibra. Parabéns, felicidades. Concedo a palavra ao deputado José Edmar, em nome do PSDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI e da Federação de Indústria e Comércio, senhor Lorival Novaes Dantas, ilustríssimo senhor superintendente do SESI do Distrito Federal, diretor regional do SENAI, Distrito Federal, Joviano Pereira da Natividade Neto, senhor vice-presidente do FEComércio, Eunício Lopes de Oliveira, excelentíssimo senhor terceiro secretário dessa casa e autor do requerimento, deputado Peniel Pacheco, prezados senhores empresários, prezado amigo que nos dá a honra dessa casa, nosso companheiro Fernando Naves, senhoras e senhores, eu, ao cumprimentar, parabenizar o deputado Peniel Pacheco por essa oportunidade que ele nos dá, eu aproveito também a oportunidade para poder, mais uma vez, chamar a uma reflexão todos nós aqui nessa casa. Chamar essa reflexão porque, em nenhum momento dos meus 2 mandatos, eu tive nenhuma vergonha de defender a classe empresarial. Defender sempre no bom sentido. Quando nós tivemos aqui nessa casa a discussão, ainda no governo Roriz, a primeira entrada de luta pela remissão de impostos. Emissão de impostos que, naquela época, foi contestada, não foi apreciada e chegou ao ponto de ser retirada dessa casa pelo próprio governador, em função das denúncias, das colocações que eram feitas por toda a grande mídia e principalmente pelos partidos de esquerda dessa casa. Quero destacar que agora, nesse governo de Cristóvão Buarque, essa remissão do imposto praticamente foi possível ser introduzida. Eu acho que a entrada no governo de um partido de esquerda dá oportunidade aos partidos que no passado criticaram fazer uma autorreflexão nesse momento e ver que a sociedade é um todo, a classe empresarial como a classe de organizações sindicais tem papéis fundamentais na sociedade. Eu digo que defendi porque fui o coordenador geral do Imposto Único do deputado Flávio Rocha nessa casa. Liberamos o comércio em residência na cidade satélite. E olhem, senhores, aprovar aquele projeto de comércio em residência na cidade satélite me demorou 2 anos nessa casa, para que o empresário da cidade satélite tivesse o mesmo direito do empresário de Goiás, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, e não ficasse amarrados nas propostas de Brasília como cidade arquitetônica e comércio e residência fosse totalmente separada. As nossas grandes avenidas da cidade satélite tinham que continuar como residência. Só esse projeto, eu acho que liberou e que propiciou mais de 50 mil empregos nessa cidade. Criamos a figura da formação, da Escola de Formação de Empresário. Estamos lutando atualmente pela reforma tributária. É a maior bandeira nossa no Congresso Nacional. Acho até errado que o Congresso Nacional está errado quando discute reforma administrativa e reforma previdenciária sem antes discutir a reforma tributária. Quando nós entramos na estabilidade econômica, logicamente, temos que buscar a reforma tributária para equilibrar realmente as finanças e saber quais são as propostas que poderão propiciar uma reforma administrativa, assim como uma reforma previdenciária. Mas eu quero fazer essa reflexão porque esse momento é importante, senhores.
Importante, eu acho que aqui os empresários, o SESI, ainda não se atentou para esse fato. O SESI, como todas as outras instituições da área empresarial, são instituições criadas para em contrapartida, e vêm com um fundo social, talvez, para contrapor algumas ações que são colocadas contra a classe empresarial. E quando eu falo contra a classe empresarial, eu quero destacar aqui, por exemplo, em uma frase que eu vi e que até hoje ressoa nos meus ouvidos, uma frase de Emerson Fittipaldi. Quando chegando ao Brasil, fez uma colocação extremamente que realmente houve uma repercussão muito grande. Citou que aqui no Brasil, quando alguém vê alguém num carro novo, faz uma colocação diferente da que é feita nos Estados Unidos. Lá, fala-se, eu ainda vou trabalhar, vou conseguir ganhar dinheiro para comprar um carro. Aqui no Brasil, quando vê uma pessoa num carro novo, fala, esse filho da mãe está roubando. Roubou demais para conseguir esse carro. E aqui, é isso que nós estamos vendo ainda nesse momento da classe empresarial. É os vilões do Brasil. São os vilões do Brasil. Em outro país, são a mola propulsora do desenvolvimento. Aqui ainda são os vilões do Brasil. E eu digo isso porque nessa casa, com exceção do deputado Luiz Estevam, nenhum outro foi eleito com a bandeira do empresariado. E eu quero dizer mais, a classe política, quando se coloca na figura dele como empresário, perde votos nesse país. É um fato que tem que ser refletido. Eu acho que a classe empresarial tem um papel fundamental. E aí eu conclamo o SESI, a classe empresarial, para colocar também dentro do SESI algumas posições de estudo políticos. Como melhorar essa imagem? Como fazer valer a bandeira de minha como microempresário, que era o elemento que mais trabalhava na minha empresa? Sempre fui o que cheguei primeiro na empresa e sempre fui o que saí depois de todos os funcionários. Nunca me envergonhei de ter a minha empresa e trabalhar dignamente. Agora, quero dizer uma coisa com clareza. Em Brasília, ou no Brasil, os empresários têm vergonha. Têm vergonha de ser empresário. E, principalmente, de dizerem que tem que ter a sonegação do imposto para sobreviver. E, por sonegarem, se colocam por detrás de uma cortina que muito envergonha a classe empresarial. Portanto, para que isso se apague, tem que realmente vir a ter uma reforma tributária nesse país. Justamente agora, quando temos a estabilidade econômica, porque no passado era impossível. Agora, quando eu falo justamente agora, eu quero até ressaltar, em uma viagem que fiz para o exterior, e passei a compreender também outras coisas. Nas críticas generalizadas ao Fernando Henrique por estar viajando muito, pude observar quanto é insignificante o nosso país lá fora. É mais significante, por exemplo, o Chile, a Argentina, o Peru, a Colômbia, e o país, e o Brasil. Eu quero aqui também parabenizar o Fernando Henrique Cardoso por ter essa visão mundial. E está tentando colocar esse Brasil no mundo, fazendo com que se divulgue esse Brasil como um todo. E não nos darmos a condição de vergonha ao chegar no exterior e ver que o Romário Bebeto é mais conhecido do que o Brasil. Eu não digo nem de Pelé e de Ayrton Senna, mas eu digo de Bebeto, eu digo de Romário, em que são grandes ídolos, mas não merecem ter um nome com mais destaque do que o nome do Brasil. E eu quero aqui conclamar todos os empresários. É uma nova fase que esse Brasil passa, gente. É uma nova época. Essa estabilidade econômica dá uma nova configuração a esse país. Nós temos que realmente entrar na luta e buscar novos caminhos para esse país. Novos caminhos buscando, com a esquerda participando do governo, tendo uma outra visão completamente diferente da governabilidade de um país. Temos que ter essa visão de participar realmente ativamente da política para encontrar soluções melhores para o nosso país. E é esse momento em que o deputado Peniel Pacheco faz essa sessão solene que me dá essa oportunidade de chamar a todos para essa reflexão. Parabéns, Peniel. Parabéns a Lorival. Parabéns a todos vocês que têm essa dignidade de estarem aqui e poderem discutir isso de frente a frente, tete a tete, mas, logicamente, nesse novo momento que o país encontra e que, certamente, será o momento de encontrarmos a saída para esse grande país que, de certo modo, ainda está adormecido. Muito obrigado, senhor deputado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam, líder do PMDB.
Senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI e presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Conselho Regional do SESI, meu caro amigo Lorival Dantas, senhor superintendente do SESI do DF e diretor regional do SENAI do DF, Joviano Pereira Neto, senhor primeiro vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, amigo Neunício Lopes de Oliveira, e excelentíssimo senhor, terceiro secretário desta Casa Legislativa e autor do requerimento que ensejou a realização desta sessão, caro colega de trabalho, deputado Peniel Pacheco, dirigentes empresariais, senhoras e senhores, meus caros deputadas e deputados. É com muita alegria, né, que na qualidade de um dos poucos empresários eleitos deputados distritais na breve história política da nossa cidade, que venho a esta tribuna participar de uma solenidade que diz muito da minha filosofia e da maneira de ver a atividade empresarial. Os 50 anos do SESI, do Serviço Social da Indústria, como eu disse, inspiraram em grandes momentos da minha vida toda aquela função do empresário que transcende a própria missão de gerar empregos, de gerar desenvolvimento, de pagar tributos e de cumprir parte do papel que muitas vezes mentalidades estreitas pensam ser a única função na vida do empresário. É preciso que se diga que a receita do Serviço Social da Indústria vem de uma contribuição dada por todos os empregadores do nosso país. Portanto, é um serviço que é mantido por uma colaboração, por uma contribuição dada sobre a folha de pagamento e que não é descontada do empregado, não é descontada do servidor. Portanto, é uma colaboração exclusivamente patronal. Todos nós sabemos que em grandes países, países desenvolvidos do mundo, é enorme e é relevante o papel desenvolvido pelo empresariado no sentido, e de forma espontânea, de apoiar as atividades principalmente voltadas para o amparo social e para a educação. Lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente porque vejo isso com muita tristeza, essa não é a tradição do nosso país. Infelizmente, um país com as carências do Brasil, um país com as desigualdades sociais e com os bolsões de miséria que infelizmente nós temos, e com a excessiva concentração de renda, não conseguiu até hoje despontar, despertar nas suas elites empresariais e dirigentes a necessidade de transcender o papel, como eu disse aqui, do setor produtivo, no sentido de dedicar parte dos seus recursos e parte dos seus esforços para diminuir um pouco essas desigualdades e minorar o sofrimento de uma parcela tão significativa da população brasileira. Apesar de todas as críticas, apesar das periódicas tentativas que se fazem para acabar com a existência das federações, das confederações e, consequência disso, do SESI, do SESC, do SENAC e do SENAI, vemos que, graças a Deus, os nossos legisladores têm observado que não fosse a existência dessas entidades, por certo, um relevante trabalho de assistência social e de formação profissional seria simplesmente jogado fora em nosso país. Por isso que cumprimento com muita alegria o deputado Peniel Pacheco, autor da felicíssima iniciativa de homenagear, nesta Câmara Legislativa, o Serviço Social da Indústria. Aproveito aqui para, em nome da bancada do PMDB, em nome dos deputados Manuelzinho, Jorge Cauí, Daniel Marques, Tadeu Filipelli, Benício Tavares, Edmar Pirineus e Odilon Aires, dizer que projeto de lei apresentado por mim em abril de 1996 destina ao Serviço Social da Indústria novos centros de atividade, áreas para a construção de novos centros de atividade e também ao SENAI, centros de atividade do trabalhador nas seguintes regiões administrativas: Planaltina,
São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Braslândia, ou seja, em todos aqueles locais onde até hoje, talvez pela falta de terrenos, aquelas entidades não puderam se instalar. Espero muito em breve que, com a aprovação desses projetos, a Câmara Legislativa mostre seu empenho em dar, além da homenagem desta data, a sua efetiva parcela de contribuição, no sentido de estender as atividades do Serviço Social da Indústria àquelas novas regiões criadas no Distrito Federal e que carecem, sem dúvida alguma, da presença do nosso SESI. Portanto, quero dizer aqui que pretendo que, com a aprovação desses projetos, o grande presente que o SESI espera de todos nós, deputados distritais, seja finalmente entregue a ele, que é efetivamente a possibilidade de que cada vez mais, maior número de brasilienses e maior número de brasileiros possa ter acesso a esse notável serviço de assistência social e de formação profissional desenvolvido pelas entidades patrocinadas pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias de Brasília. Aproveito a oportunidade para fazer um apelo a todos os empresários presentes aqui nesta sessão, que desenvolvam dentro de suas empresas, não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa o número de pessoas atendidas, mas que criem dentro de cada uma das suas empresas uma pequena unidade, que possa efetivamente, de mãos dadas com o SESI, fazer com que o nosso trabalho complementar da atividade empresarial efetivamente seja levado ao maior número de pessoas do nosso país. Por outro lado, desejo deixar aqui meu testemunho que, ao longo dos meus 27 anos como empresário e dos meus 10 anos como presidente da fundação, que levava meu nome e que hoje se chama Fundação Comunidade, quero dizer que alguns dos melhores momentos que pude viver ao longo da minha vida foi nos momentos em que constatei o pouco que eu fazia na presidência da minha fundação, o quanto esse pouco significou para dezenas, centenas, milhares de famílias na nossa cidade. Ainda hoje, como político, me emociona chegar às vezes na casa de uma família e ter o testemunho de uma mãe, de um pai, que vem me dizer o seguinte: olha, meu filho, minha filha tiveram seu tratamento de dentes, comeram da sua sopa e tiveram oportunidade, quanto crianças, de ser alimentadas pelo leite de soja distribuído pela Fundação Comunidade. Muitos podem dizer, será que isso não é uma atitude errada? Será que não é errado a gente patrocinar o assistencialismo? E a resposta é, aliás, eu estou vendo aqui, né, a pessoa que, quando eu fui montar aqui a nossa unidade de assistência odontológica, né, as pessoas aqui que me ajudaram naquele projeto há cerca de 8 anos. Né? Então, quero agradecer e registrar aqui a presença, porque não fosse aquele apoio, aliás, aquela orientação, esse programa não teria surgido. Mas muita gente me perguntava, será que é correto? Será que não é mais certo, né, a gente lembrar aquela velha história de, ao invés de dar o peixe, a gente ensinar a pescar? Eu concordo. Eu acredito que na formação profissional e no aprendizado é que nós vamos conseguir resolver os grandes problemas das desigualdades brasileiras. Mas eu quero lembrar também essas pessoas que gostam tanto de citações e que desprezam tanto a ação prática, que, infelizmente, existe um universo muito grande de pessoas que não pode esperar. Existe uma geração de crianças que, se não forem adequadamente alimentadas, jamais recuperarão as deficiências decorrentes da subnutrição na sua infância. Portanto, é preciso que se diga que, enquanto essas pessoas não aprenderem a pescar, é preciso que nós despertemos para a consciência de que cabe a nós dar o peixe. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Miquéas Paz, pelo PCdoB. Antes, eu quero registrar que o deputado Peniel Pacheco vai ter que se retirar para cumprir agendas desta presidência, em nome desta presidência e também em nome da mesa diretora, exatamente sobre essa sessão que realizamos. O deputado vai conceder 2 entrevistas a partir de agora, em nome da direção da Casa, sobre a realização dessa sessão. Então, nós agradecemos a presença e a coautoria do requerimento do deputado Peniel Pacheco, mas autorizamos a sua saída.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, senhor deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Conselho Regional do SESI do Distrito Federal, senhor Lorival Pereira, senhor primeiro vice-presidente da FEComércio, DF, Eunício Lopes de Oliveira, senhor terceiro secretário desta casa e autor do requerimento dessa sessão, senhor deputado Peniel Pacheco, demais autoridades aqui presentes, representantes da indústria no Distrito Federal. Falar do SESI talvez seja uma das coisas mais fáceis que existe nessa cidade e no Brasil. Basta olhar, caminhar por essas unidades e perceber o potencial, a capacidade e, ao mesmo tempo, o feliz gerenciamento que essas unidades têm. Eu, que particularmente, coincidentemente, como deputado rainha, não fiz tanto tempo, apenas alguns dias, eu também já fui aluno da mesma área, judô, no SESI Taguatinga, e percebia a capacidade e a determinação que as pessoas que ali passam têm em desenvolver os seus trabalhos. Eu, enquanto artista, fiquei muito feliz quando da criação em Taguatinga do Teatro Yara Amaral, não só por ser mais um teatro, mas pela justa homenagem que foi prestada ao ser dado este nome a este teatro, um teatro que, com certeza, é extremamente importante para a cidade de Taguatinga, que realizou já uma infinidade de shows, até mesmo Xangai teve a felicidade de tocar naquele espaço. Bom, falar um pouco dessas coisas do SESI é muito mais para afirmar aquilo tudo que já foi dito até o momento. Com certeza é uma das instituições mais sólidas desse país, com certeza é uma das instituições que serve de modelo para todo o país e para fora do Brasil. Provavelmente nós teríamos um país muito mais tranquilo em vários aspectos se mais organizações dessa natureza pudessem existir no Brasil. Só que agora nós temos duas questões importantes em relação ao SESI, e que não só o SESI, como o SESC, também passa pelo mesmo problema, que é a questão da sobrevivência desse espaço. E aí nós temos dois inimigos, se é que a gente pode chamar assim. Essa discussão que se trava nacionalmente, com a possibilidade de encerrar essas atividades com o caráter que ela tem, e uma segunda, que é do ponto de vista da produtividade nacional, da capacidade de produção nacional que a cada dia vem assolando o país. E isso, naturalmente, infelizmente, o SESI sofrerá consequências muito sérias a partir do momento de uma falta de produtividade nacional. E eu insisto na questão produtividade, até porque, por entender que a indústria é, com certeza, um dos maiores baluartes, um dos maiores patrimônios que qualquer nação que pretende ser uma nação de primeiro mundo tem na indústria de ponta a sua maior referência e a sua maior alavanca para o progresso. Só que, infelizmente, o retrato nacional não é esse. Infelizmente, nós temos acompanhado um alto índice de falências. A cada dia que passa, nós temos acompanhado um grande número de empresas que hoje tentam readequar uma nova a situação financeira. Nós temos visto um número significativo de empresas sendo obrigadas a demitir quantidades e quantidades de funcionários, em especial na indústria. E é complicado falar sobre este assunto, principalmente porque a gente tem aí um antagonismo muito forte. Nós temos um país que pouco injeta capacidade de pesquisa, coisa que o SESI faz exatamente o contrário. Haja visto o programa, uma das coisas mais notadas na televisão recentemente, que é o programa educacional, que é um programa que visa a preparação, ou seja, que o país devia se espelhar num programa dessa natureza e tentar transformar os cidadãos não só em meros apertadores de parafuso, mas aquele que entende, inclusive, quantas roscas são necessárias para um determinado tamanho, determinado raio, porque aí ele passa a entender, de uma certa forma, da engenharia da produtividade desse produto, e não passa a ser apenas um apertador de chave de fendas. O país tem perdido essa grande chance. No momento em que ele não tem uma política adequada de produtividade, no momento em que ele fecha os olhos à quantidade excessiva de produtos sem o menor critério, produtos que não passam pelos critérios de avaliação nacional, são produtos que são vendidos à revelia e a preços infinitamente mais baratos do que aqueles que são produzidos nacionalmente, porque o mercado nacional não tem uma rede de pesquisa nacional, não há um centro de informação que possa distribuir a nível nacional a pesquisa,
ainda, nós vemos aí algumas tentativas muito guerreiras, como é o caso do Sebrae, por exemplo, que tenta levar a informação, a maneira de se estudar a um número maior de pessoas, mas o país ainda não adotou essa política de forma efetiva. E aí o preço nós estamos pagando. O preço, infelizmente, Senai e SESI estão pagando. Porque a partir do momento, concluindo, senhor presidente, a partir do momento em que nós não temos uma política de investimento na produção nacional, a partir do momento em que nós fechamos os olhos para as invasões do produto sem qualidade, para a invasão dos importados sem qualidade, que nós evitamos avaliar esses produtos de forma séria, nós estamos matando a indústria nacional. Nós estamos matando a capacidade de produção nacional. Nós estamos matando o SESI. Porque, infelizmente, no momento em que as indústrias nacionais não tiverem mais fôlego, no momento em que as indústrias nacionais não tiverem mais um mínimo de folga para poder investir na pesquisa, o SESI não vai suportar. Então, essa, com certeza, é um dos grandes inimigos que nós temos que enfrentar hoje no Brasil. É o descaso para a política industrial no Brasil. É o descaso para a política de investimento nacional, que é, de verdade, a única arma, ela auxiliado à educação, e o SESI faz isso muito bem, consegue unir as duas coisas, ela auxiliada essa questão da educação, com certeza será a única alavanca para o tão sonhado primeiro mundo. Mas nós insistimos em fazer vistas grossas, nós insistimos muitas das vezes em não perceber que o país, a cada dia que passa, tem sido um mero canteiro de consumidores. Um país que apenas consome. E parabéns ao SESI, que mesmo nadando contra a maré, mesmo passando por uma série de dificuldades, conseguiu sobreviver 50 anos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Wasni Derrori, em nome da liderança do PT. Senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e do Conselho Regional do SESI do Distrito Federal, Lorival Novaes Dantas, senhor superintendente do SESI do Distrito Federal, diretor regional do Senai do Distrito Federal, Joviano Pereira da Natividade Neto, senhor primeiro vice-presidente da FEComércio do Distrito Federal, nesse ato representando o presidente da Federação do Comércio, Eunício Lopes de Oliveira, senhores deputados, senhores representantes de organização da sociedade civil e de organizações empresariais no Distrito Federal, num país como o nosso, em que os benefícios para a classe trabalhadora têm que ser conquistados num processo de luta ininterrupta, país no qual as elites preferem apostar no aprofundamento das diferenças sociais, transformando esse país entre os de maior índices de concentração de renda e na consequente discriminação social, torna-se importante, mesmo estando diante de um quadro econômico e social tão perverso, ressaltar que existem algumas iniciativas que representam avanços diante de uma realidade tão cruel como a nossa. Inquestionavelmente, o Brasil é um dos países que possui um dos maiores índices do coeficiente Gini, índice esse que mede-se o grau de concentração da renda e da terra nas nossas fronteiras. O SESI, Serviço Social da Indústria, representa uma destas iniciativas que resultou em um avanço para a maioria sofrida do nosso povo. Fundada em 1946, o SESI tem por objetivo fundamental proporcionar ao trabalhador melhor qualidade de vida e melhor produtividade no interior da empresa. Presente em todos os estados da federação, possui hoje uma das maiores infraestruturas de atendimento integrado da América Latina, colocando à disposição do trabalhador da indústria e suas famílias unidades fixas e móveis, onde são oferecidos serviços nas áreas de educação, saúde, lazer e assistência alimentar, bem como jurídica, econômica e financeira.
São centenas de escolas, bibliotecas, cozinhas industriais, supermercados, centros de atenção à saúde, ginásios, estádios, parques aquáticos, teatros, que recebem não só industriário, como também toda a comunidade, disseminando arte, cultura, lazer, treinamento e outras. Contando com uma rede física de 2.524 unidades de atendimento e a colaboração de 34.812 profissionais, o SESI, em 1995, matriculou pouco mais de 640 mil alunos em sua rede escolar. Efetuou quase 29 milhões de atendimentos na área de saúde. Registrou um pouco mais de 30 milhões na área de lazer, além das suas escolas de iniciação esportiva, alcançando quase 212 mil alunos. No mesmo ano, foram distribuídos próximo a 30 milhões de refeição de trabalhadores e 24 milhões de merendas escolares. Entretanto, cabe nesse momento uma reflexão profunda da origem do próprio SESI. Como todos sabem, aquilo que os economistas dizem na própria teoria econômica, a função-produção, o SESI iniciou a sua gestão na perspectiva de dar maior treinamento ao trabalhador e, consequentemente, gerar uma maior produtividade, tanto na indústria como na sociedade. O conceito de qualidade permeia todas as suas ações em seu cinquentenário, uma vez que a qualidade é o que o SESI sempre perseguiu nestes 50 anos de atividades. Qualidade do sistema produtivo, do produto industrial, qualidade na vida do trabalho e qualidade na vida do trabalhador. Muito bem lembrado pelo nobre deputado Miqueias Paz, que nesse momento em que as atividades econômicas em nosso país é solapado pela atividade informal, cabe ao governo federal, numa ampla decisão, retroceder e modificar o norte das atividades industriais e comercial. Caso contrário, isso vai dilapidar as próprias conquistas dos trabalhadores, bem como levar o aceleramento de falências do setor industrial e comercial em nosso país. Para realizar atividades em áreas tão diferenciadas, o SESI vem constituindo uma relação de parceria entre as instituições públicas e privadas para somar esforços e oferecer melhores serviços à comunidade. Assim, a entidade conseguiu não apenas manter o bom nível de atendimento, como também expandi-lo, garantindo ao trabalhador e seus dependentes o nível de assistência nas quais diversas áreas de excelente qualidade são conquistadas. O SESI é a expressão clara e inequívoca de que, havendo vontade e determinação política, torna-se possível amenizar os graves problemas sociais existentes no Brasil. Não temos a ilusão de que estes problemas serão solucionados com atitudes paliativas e isoladas. O Estado deve tomar para si a responsabilidade e o dever de cumprir seu papel, atendendo às demandas sociais existentes no país. A política neoliberal que assola hoje o modelo brasileiro, a exemplo de outros países, naturalmente não pode levar a uma situação de exclusão dos trabalhadores das suas conquistas sociais. Contudo, ao concluir esse pronunciamento, gostaria de ressaltar a ação integrada entre o setor público e privado, particularmente reforçado na administração do governador Cristóvão Buarque, a grande importância que isso constitui em reduzir o fosso social hoje bastante presente na nossa sociedade. Cumprimento, portanto, a direção da Federação da Indústria e toda a sua equipe, todo o seu corpo funcional, por esse trabalho valoroso, por essa contribuição histórica à população do Distrito Federal. Vamos aperfeiçoar, não podemos nos intimidar diante das ameaças, devemos torná-las, sim, um instrumento e um espaço para avançar o projeto em que os trabalhadores são incorporados e os empresários contribuem nesse processo de incorporação e na perspectiva da transformação da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo.
Senhores parlamentares aqui presentes, membros da mesa, companheiros servidores desta casa, imprensa aqui presente, empresários, dirigentes do SESI, participar dessa solenidade hoje e homenagear o SESI falar um pouco da minha vida no Distrito Federal. Eu vim para cá em 1970 e o primeiro emprego que eu consegui foi no SESI de Taguatinga. Eu ajudei a montar a biblioteca do SESI naquela área, uma biblioteca, na época, com 4.000 volumes. Foi um trabalho muito importante na minha vida. Eu estava gestante do meu primeiro filho, que hoje tem 23 anos, e o SESI me acolheu, embora naquela condição. Eu estava grávida de 4 meses e iniciando. Então, eu pude prestar os meus serviços àquela instituição e recebi também, por parte do SESI, a primeira identidade de trabalho e que me fez mais cidadã no Distrito Federal. Então, eu tenho uma referência muito positiva do trabalho desenvolvido, uma referência de vida. E também eu pude vivenciar no SESI as atividades teatrais. Nós trabalhávamos lá no Oficina Teatro Popular, que era o primeiro teatro que uma instituição mantinha, e tinha como diretora Silvia Ortoff. Depois, na época, passou para Fernando Kozak, que a gente também participava. E de lá saíram pessoas como, por exemplo, Ney Matogrosso, que é um cantor de renome neste país. Saiu das oficinas de artes do SESI de Taguatinga. Também do SESI de Taguatinga, nós temos Joaquim Cruz e seu treinador, Luiz Alberto, que hoje mora nos Estados Unidos, mas foram as pistas daquela instituição em Taguatinga que incentivaram os primeiros passos do Joaquim Cruz, e a alimentação. O Luiz Alberto se preocupava muito porque o Joaquim Cruz era de uma família carente e ele não conseguia ter a nutrição necessária para fazer o desenvolvimento. Então, o SESI entrou com a parte da alimentação de uma medalha de ouro para este país. Então, não é pouco aquilo que a gente tem a contar enquanto vivência da instituição, que hoje, folhando aqui, eu localizo onde eu trabalhava, o que eu fiz, e o depoimento aqui das pessoas que passaram por aquela instituição e que hoje estão, que só trazem a nós orgulho. A exemplo do deputado Asni, eu preparei aqui também um relato do atendimento, mas, como ele já fez, eu apenas quero destacar o projeto da Ação Global, que não foi falado pelo companheiro Asni, que me antecedeu, e eu quero aqui também elogiar a iniciativa e mostrar a parceria que o SESI desenvolve com outros setores, como, por exemplo, de comunicação, prestando essa assistência que hoje já ganhou o Brasil e que teve início aqui no Distrito Federal. Então, parabéns, Lorival, parabéns a todos aqui que representam o SESI, o seu trabalho, que só dignificam Brasília e o Brasil. E quero ainda dizer que as pessoas que passaram pelo SESI e que receberam a instrução mostram como é possível fazer um trabalho de desenvolvimento no Distrito Federal hoje, de formação à mão de obra, mostrar a possibilidade de juntar esforços no sentido de termos mais emprego no Distrito Federal. O quadro é alarmante e quero, inclusive, justificar ter chegado aqui um pouco atrasada, porque nós estávamos no lançamento de um projeto que, com certeza, vocês vão se envolver, que é o projeto Orla, que nós estamos chamando de um segundo grande projeto, depois, inclusive, da inauguração do Distrito Federal, como um dos projetos mais importantes, de um espaço lindo, de um lago artificial maior do mundo, e que nós vamos ter o prazer de entregá-lo à população em parceria com a iniciativa privada. Então, acho que o SESI traz o exemplo, o Distrito Federal, através do seu governo, está disposto. Nós sentimos falta, inclusive, da presença do presidente da Fibra, lá, que com certeza estaria representando todos os empresários do Distrito Federal. No entanto, com certeza, essa homenagem aqui dificultou o seu comparecimento. Então, já justifico o meu atraso, parabenizar a todos e dizer que nós estamos fazendo esta homenagem de uma maneira muito justa, registrando nos anais desta casa os 50 anos de existência dessa instituição, que tem construído grandes cidadãos, mas o mais importante é o trabalho diário do atendimento de milhares de crianças que se transformam em cidadãos
para que nós tenhamos um Brasil, uma Brasília melhor. Parabéns a todos nós que estamos aqui, e eu me orgulho também de ter feito parte da família cesiana. Inclusive, a gente tinha até um hino que eu nunca me esqueço e que, com certeza, devia tocar hoje aqui. Se não trouxeram, foi uma pena o esquecimento. Muito obrigada. A presidência quer registrar que o nosso companheiro ex-deputado distrital Fernando Naves é delegado regional do Trabalho e está nesta sessão representando o Ministério do Trabalho. Registramos também a presença do senhor Evandro Calume, vice-presidente da Fibra e também ex-secretário da Indústria e Comércio do Distrito Federal. Também registramos a presença do senhor Adonias dos Reis Santiago, ex-secretário da Indústria e Comércio do Distrito Federal. O senhor Glaucio de Castro, diretor tesoureiro da Fibra, do senhor Otto Santana, diretor técnico do SESI Nacional, do senhor Cláudio Vargas, presidente do Sindicato Imobiliário do Distrito Federal, do senhor João Eduardo de Carvalho, diretor administrativo do SESI Nacional, da senhora Mariana Raposo, coordenadora de projetos especiais do SESI Nacional, e da senhora Maria de Lourdes Melo, vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, neste ato representando a presidência daquela instituição. Neste momento, nós ouviremos o senhor presidente em exercício do Conselho Nacional do SESI, também presidente da Fibra e do Conselho Regional do SESI do Distrito Federal, ilustríssimo senhor Lorival Novaes Dantas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor superintendente do SESI do Distrito Federal e diretor regional do SENAI do Distrito Federal, Joviano Pereira da Natividade. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Eunício Lopes de Oliveira. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário desta Casa e autor do requerimento, juntamente com o deputado Geraldo Magela, sobre a comemoração dos 50 anos do SESI, deputado Peniel Pacheco. Excelentíssimos senhores deputados distritais aqui presentes, deputado Renato Rainha, José Edmar, Tadeu Filipelli, Jorge Cauí, Daniel Marques, Luiz Estevo, Vasni de Roure, César Lacerda, Adão Xavier, Miquéias Paz, Manuel de Andrade, Cláudio Monteiro, Edmar Pirineus, Benício Tavares, Lúcia de Carvalho, líder do governo, e Odilon Aires. Eu queria também agradecer a presença de nossos diretores da Casa, dos presidentes de sindicato aqui presente, dos presidentes dos diretores do SESI Nacional aqui presente, e queria comunicar aos senhores que o nosso presidente da CNI e presidente do Conselho do SESI Nacional, que estava em Natal e deslocou para Brasília hoje de manhã para estar aqui nesse evento, mas devido a uma chamada urgente no Senado, ele não pôde comparecer, e lamentavelmente, e me passou aqui o seu discurso que ele iria fazer hoje aqui, e aqui chegando, eu gostaria de pedir a permissão dos senhores, e depois vou falar com o meu presidente, a permissão de não ler esse discurso, porque eu fiquei muito emocionado de chegar aqui e ver os deputados, são deputados amigos, são deputados que convivem o dia a dia no SESI, e de ouvir aqui de todas as lideranças a narrativa do que eles presenciam no SESI, do conhecimento que eles têm do SESI, e eu gostaria, então, de falar um pouquinho desses 50 anos do SESI e, talvez, dos próximos 50 anos, que, com certeza, eu acho que falar do que já fizemos, isso é uma obrigação nossa, nós estamos no SESI para isso, então nós precisamos de falar um pouco de projeto, de o que fazer
daqui para quando formos comemorar os 60 anos, nós vamos ter realmente muita coisa que comemorar. Eu fiquei emocionado de ver o depoimento da deputada Lúcia. Ela realmente tem uma vivência de SESI mais do que eu, que sou presidente. Ela viveu e conhece. Realmente isso nos emociona muito. Vocês me desculpem, mas realmente eu estou muito emocionado pelo que eu vi hoje. Isso que, de propósito, o presidente deixou logo a deputada Lúcia por último, em que ela é uma que defende a nossa entidade há muito tempo, com muita garra, com muita determinação. Mas no discurso do presidente ele faz uma narrativa sobre os 50 anos do SESI, do que o SESI faz a nível nacional. São números alarmantes. Realmente, são coisas que ele diz no discurso e que a gente não daria para dizer tudo aquilo que o SESI, mas eu gostaria de aqui deixar registrado um trabalho magnífico que é feito no Rio Grande do Sul, em cima de uma sacola para o trabalhador, onde o SESI compra em grande quantidade e divide em sacolas e divide para cada trabalhador na indústria. É um trabalho muito bonito e que nós, no Distrito Federal, vamos chegar lá, estamos caminhando e vamos copiar esse projeto, que é um projeto realmente que deu muito, muito certo. Subindo um pouquinho, nós chegamos em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma rede de supermercado para atender o trabalhador, que é uma coisa onde as grandes redes de supermercado não entram no Estado porque o SESI cobre, com margem de lucros mínimas para dar a sobrevivência da entidade, mas atendendo ao trabalhador a condição de comprar o seu alimento básico para a sua manutenção da sua vida, com um preço realmente bastante reduzido. E aí nós chegamos em São Paulo também com a cesta base, surgindo agora, inclusive, na coordenação das federações dos estados, do Estado de São Paulo, de Minas Gerais e de Santa Catarina, também a cooperativa para o pequeno empresário. São programas isso feito a nível de federação, não de SESI, cooperativa financeira. Nós chegamos, por exemplo, em Alagoas, e temos um projeto magnífico, que é sobre hospitais, o melhor hospital do Estado e do SESI. Nós chegamos em Mato Grosso e temos um projeto de saúde muito bonito, que serve de exemplo para todo o país. E assim sucessivamente. São muita coisa. Também nós, aqui no Distrito Federal, servimos de exemplo também por alguma coisa que nós fazemos. E eu quero destacar aqui a parte de alimentação. Nós temos, como é do conhecimento de todos os senhores, uma central no Gama, no Guará, onde essa central produz até 20 mil refeições dia, em que é repassado para os refeitórios e as empresas que, por acaso, fornecem, dentro das suas instalações, a refeição para os seus trabalhadores. Temos também um trabalho em grande expansão no Distrito Federal, que é com relação à parte odontológica. Ao assumirmos a federação, e hoje nós estamos fazendo 10 meses à frente dessa entidade, nós encontramos 98 dentistas. Nós já estamos chegando em 150, porque é um trabalho que o governo não faz. O serviço médico, sim, nós vamos continuar, estamos continuando e vamos expandir, inclusive. Mas vamos trabalhar muito na área preventiva, não na área clínica direta, nem na área ambulatória, de emergência, porque isso o governo faz. Se não faz muito bem, mas ele faz, e é bastante usado, e Brasília tem um dos melhores serviços médicos, apesar dos pesares. E a área odontológica o governo não atinge. Então, esse é o segmento que nós já expandimos em torno de 50%, e, com certeza, vamos expandir mais. Falar sobre 50 anos do SESI é lembrar de algumas coisas, de alguma coisa do passado, de alguns presidentes que por essa casa passou e que deixaram a sua marca dentro dessa entidade. E, para não fazer nenhuma injustiça, eu não vou aqui citar nenhum, porque eu teria que citar praticamente todos, e o nosso tempo é muito pequeno. Mas eu gostaria de citar um trabalho em que foi deixado por um dos nossos ex-presidentes, o nosso presidente Nabor Siqueira, que foi a preocupação dele de dar para a nossa entidade uma sede própria, da compra de um terreno no setor comercial norte, em que nós gastamos em torno de quase 12 anos para fazer essa construção feita em parceria, e que nós temos uma área ali que foi destinada às nossas entidades e que nós estaremos inaugurando amanhã um auditório. Todos os senhores receberam o convite, eu gostaria da presença de todos os senhores amanhã. Eu tenho muita coisa para falar sobre o SESI, e eu gostaria de dizer num projeto pioneiro, um projeto do Distrito Federal, em que nós iniciamos de uma maneira um pouco diferente, que foi de uma integração de SESI e SENAI.
É um projeto em que, pela vivência de 6 anos como primeiro vice-presidente e como, representante do SESI, por delegação do nosso presidente, Antônio Fábio, eu pude conviver com, com a vida do SESI e depois do SENAI e não entender, porque nós temos um estado pequeno, nós temos as duas sedes, tanto do SESI como do SENAI, estão juntas, e essa parte administrativa toda a vida foi feita separado. Nós fizemos, e isso tirou um pouco do nosso tempo, nesses 10 meses, para fazer essa integração. Essa integração está funcionando, a parte administrativa das duas entidades hoje é feita conjuntamente, e hoje nós estamos servindo de modelo a nível de todo o país, principalmente para aquelas federações menores que estão querendo fazer esse sistema de integração. Bom, falar sobre SESI e falar um pouco sobre SESI e SENAI é muito fácil, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar aqui entre os senhores, para lembrar, reforçar um pouquinho do que foi falado aqui também sobre a ação global. Nós estamos chegando, nós fizemos agora a última vez a 19ª ação global. Vamos para a 20ª ação global. E esse é um trabalho em que nós toda a vida tivemos a colaboração e a participação dos senhores deputados. Mas eu gostaria de não deixar aqui, sem registrar, a presença na ação global do deputado Jorge Cauí, em que nas 19 ações globais ele participou de todas. É o nosso companheiro, é o termômetro da ação global. Chegou o Jorge Cauí, vamos começar a ação global. Até ele chegar, nós aguardamos. Então, é um trabalho e é um prestígio para nós a sua presença em todas as ações globais, como também de vários deputados. Mas eu gostaria da oportunidade, nesse momento, de falar um pouquinho sobre a necessidade de industrialização do Distrito Federal. Nós sabemos que o SESI, o SENAI, as nossas entidades para sobreviver, foi muito bem lembrado aqui pelo deputado Luiz Estevam, que nós sobrevivemos de uma taxa, de uma colaboração compulsória, de um pagamento compulsório de 1% para o SENAI e 1,5% para o SESI. É muito questionado, os deputados, os políticos, os governos estão sempre questionando, querendo passar para a administração governamental essas entidades, mas nós sabemos, e foi muito bem colocado pelo deputado Luiz Estevam, que se não vingou é porque realmente a base, o que dá sustentação a essas entidades, estão satisfeitos com o trabalho que tem sido feito e procuram que continue dessa mesma maneira. Mas nós temos que ser realistas. Nós, para poder termos esses recursos, nós precisamos de ampliar. E ampliar, nós estamos ampliando, criando as indústrias. Nós sabemos que o Distrito Federal ele tem um forte poder aquisitivo, mas todos os seus produtos são importados de outros estados. São estados que vêm para o Distrito Federal com o intuito só daqui vender, colocar o seu produto e levar o dinheiro para o seu estado. E o que ocorre, e foi aqui colocado por vários deputados, a participação do Estado de Goiás como Estado vizinho, que está aproveitando essa oportunidade e criando indústrias e vindo para o Distrito Federal só comercializar os seus produtos. Nós temos que ser realistas. Nós não vamos resolver o nosso problema de desemprego no Distrito Federal, nós não vamos melhorar a arrecadação do Distrito Federal se nós não ampliarmos e não criarmos novas indústrias. Eu sempre falo, qualquer cidade com 50 mil, 60 mil habitantes tem, no mínimo, uma fábrica de biscoito, uma fábrica de macarrão. Nós temos 2 milhões de habitantes e não temos nada. Nós praticamente temos pequenas indústrias, indústrias de reparações, indústria de geração de produtos de pequena colocação no mercado. Nós não temos uma indústria de ponta, uma indústria atuante, e isso é o nosso objetivo. Nesses 10 meses, nós sempre questionamos, procuramos parceria, fomos no governo, nós precisamos de leis claras, nós precisamos da participação efetiva dos senhores deputados em um projeto de lei para que crie uma industrialização no Distrito Federal. E, para isso, nós precisamos de incentivos fiscais, como é feito nos outros estados, e de área para se expandir e para instalar essas indústrias. Nós temos a boa vontade do próprio governo, mas não sei por que todo mundo quer, todo mundo sabe da necessidade e as coisas não acontecem. Nós precisamos aqui, junto com os senhores, e vou pedir, e vou continuar vindo aqui, na medida do possível que for convidado, sempre batendo nessa tecla, precisando dos seus apoios. Porque, veja bem,
Quando você tem um produto que você vai industrializá-lo, trazer e comercializar aqui, o imposto fica naquele estado. Se nós vamos dar um incentivo, sim, vai diminuir essas empresas para poder atraí-las para cá. Mas, no primeiro momento, não vai afetar a arrecadação do Distrito Federal. Não vai afetar porque nós não temos nada. Não temos nada. O que está acontecendo é que as indústrias que estão no Distrito Federal, por uma atração de uma melhor quantidade, estão indo para o estado de Goiás. Nós temos agora, por exemplo, na área de metalurgia,